Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Érica, eu sou professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina do UFMG e sou preceptora da Residência de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Eu estou bastante feliz de estar aqui de novo com vocês, conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto. E a cada semana eu fico mais feliz de ver a empolgação da nossa equipe, dos residentes, com essas atividades que a gente vem desenvolvendo. Então, eu fico muito feliz com o reconhecimento, fiquei muito emocionada com as palavras finais da Laurinha, e fico feliz de ver com o engajamento de vocês em relação à disseminação do conhecimento. Vou pedir licença só um minutinho, porque eu vou colocar o fone que eu tinha esquecido, porque eu acho que a gravação fica melhor com o fone. Érica, já que você interrompeu um pouquinho, ativa o mudo de todos, porque aí evita de ficar os microfones dando barulho ao longo da sua aula. Tá, joia. Eu vou ativar o mudo. Onde que é mesmo que eu ativo, Bárbara? É aqui? É quando você entra nas pessoas. Aqui? Nos participantes. Mute all. Ok. Achei. Ok. Bárbara está dominando esse Teams muito mais que eu. Bom, então vamos voltar lá. Então, voltando para a aula de hoje, eu fiz a minha apresentação, meu agradecimento a toda a equipe do Hospital Infantil João Paulo II, especialmente para os residentes, e a Bárbara, que tem sempre apoiado nas minhas ideias megalomaníacas. Então, vamos lá, mais uma vez, esse grande desafio, que é falar sobre antibiótico, porque é um tema muito árduo, mas muito necessário de ser falado. Eu percebo isso nas discussões do dia a dia com os residentes e com os alunos, quando, na época em que eles estavam lá no nosso hospital, então é uma dúvida, é uma deficiência que eu percebo, e a gente precisa falar sobre antibiótico, precisa estudar, precisa discutir. Então, vamos lá. Declaro que eu não tenho conflito de interesse, que não recebo nenhum tipo de financiamento da indústria ou empresa que possam ser eventualmente citadas nessa aula. E aqui está meu roteiro. Na primeira parte, eu vou falar para vocês sobre o mecanismo de ação dos antimicrobianos e a resistência bacteriana. E vou falar sobre os beta-lactâmicos. Conforme vocês vão ver, eu vou falar de espectro de ação e uso clínico. Na semana que vem, a proposta, então, é continuar nessa discussão dos antibióticos, e eu vou falar dos outros antimicrobianos. Vocês vão ver que a aula é longa, né? Porque beta-lactâmico é um mundo de antibiótico, então, só dentro de beta-lactâmicos nós vamos gastar bastante tempo, conforme vocês vão ver. Então, nessa primeira parte, eu vou falar para vocês do mecanismo de ação dos antimicrobianos e da resistência bacteriana. É essencial que vocês entendam essa primeira parte, mesmo que durante o decorrer dessa conversa eu vou retomar um pouquinho, em alguns momentos, o mecanismo de ação, bem como a resistência bacteriana, porque diante de uma falha terapêutica, quando a gente pensa, olha, agora eu tenho que mudar esse antimicrobiano, é importante que eu entenda qual o mecanismo de ação e de resistência para que eu possa fazer uma escolha terapêutica adequada. Então, vamos lá. Para falar de mecanismo de ação dos antimicrobianos, vale, primeiro, lembrar de alguns aspectos básicos referentes à estrutura das bactérias. Eu sei que todos vocês sabem disso, mas eu não acho demais relembrar. Então, as bactérias, exceto o micoplasma, elas apresentam uma estrutura denominada parede celular, que envolve a membrana citoplasmática. Essa parede é que dá forma à bactéria e funciona como uma barreira osmótica vital que confere sobrevivência no meio líquido, porque o meio interno da bactéria ele é hipertônico. E essa parede ela é também necessária para a reprodução binária normal da bactéria.
Nas bactérias gram-positivas, a parede celular é uma estrutura mais simples, conforme vocês estão vendo aqui. Então, ela é formada por uma espessa camada de peptidoglicano, que se situa imediatamente por fora da membrana citoplasmática, além dos mucopeptídeos, que correspondem a cerca de 60% da sua composição. Então, é importante que vocês gravem isso, porque isso é essencial para que a gente entenda o mecanismo de ação de alguns antimicrobianos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, no próximo slide, isso, da estrutura da bactéria gram-negativa. Então, vamos lá. Nos bacilos gram-negativos, já a parede celular ela é bem mais complexa, conforme vocês podem ver aqui nesse desenho, né? O peptidoglicano, ele constitui apenas 10% da sua composição, e ele forma uma camada basal sobre a qual se encontra essa camada externa, composta pelos lipopolissacarídeos, fosfolipídios e proteínas. Outro aspecto importante que eu gostaria que vocês prestassem atenção são nessas estruturas aqui, ó, que atravessam a membrana externa, que são as porinas. Então, por elas é que as moléculas vão passar do meio exterior para o meio periplasmático. Então, elas são muito importantes, vocês vão ver, inclusive, porque elas vão estar envolvidas com algum mecanismo de resistência das bactérias aos antimicrobianos. Lembrando que essa membrana externa é o que distingue as bactérias gram-negativas e que ela serve como uma barreira seletiva para a entrada e saída de algumas substâncias da célula. Dito isso, eu vou falar para vocês dos principais mecanismos de ação dos antimicrobianos. Nesse slide aqui vocês vão compreender bem. Então, temos o principal deles, né? Um grande grupo de antibióticos vão agir na parede celular. Então, quais são esses antibióticos? Os beta-lactâmicos, que são os antibióticos que eu vou falar hoje para vocês, os glicopeptídeos e a bacitracina. Então, o que acontece? Esses antibióticos, eles vão inibir a formação da parede celular, e aí, com essa inibição, vai ocorrer a produção de uma parede defeituosa, ou mesmo a não formação, e aí, devido a essa parede defeituosa, a hipertonicidade do meio interno, né, vai provocar a lise osmótica da célula. Porque, conforme eu falei para vocês, essa parede celular ela é extremamente importante para manter esse equilíbrio interno e a forma da bactéria. Outro grupo de antibióticos, eles vão atuar na membrana citoplasmática. Como que isso acontece? Então, no caso, são as polimixinas e a daptomicina. Como que isso acontece? Esses antibióticos, eles alteram as propriedades físico-químicas da membrana citoplasmática e levam, então, ao rompimento da permeabilidade seletiva da membrana da bactéria. Com isso, ocorre a saída de elementos vitais da célula bacteriana, como fosfatos, íons, purinas e ácidos nucleicos, ou mesmo a entrada de substâncias nocivas ao metabolismo bacteriano. E com isso, vai ocorrer a morte da bactéria. Deve-se lembrar que, como a membrana citoplasmática das bactérias é parecida com a dos seres humanos, esses antibióticos, eles costumam ser tóxicos para a gente também. Então, é um problema que ocorre aí com esses antibióticos. Outro grande grupo de antibióticos, eles vão atuar interferindo a síntese proteica. Tem por maneiras diferentes. Então, nós temos, por exemplo, esse grupo aqui, ó, que são as tetraciclinas, cloranfenicol, os macrolídeos e as lincosamidas, que vão atuar bloqueando a síntese proteica. Então, eles são essencialmente bacteriostáticos. E temos os aminoglicosídeos, que podem também tanto bloquear a síntese proteica, mas o mecanismo mais importante deles é induzir a produção de uma proteína anômala, e com isso
ocasionando a morte bacteriana também. E, por fim, existe esses antibióticos, as rifamicinas, que inibem a formação do RNA. Outro grupo também de antibióticos são aqueles que vão atuar na replicação do cromossomo. E o protótipo desse grupo são as quinolonas. Então, como que elas agem? As quinolonas, elas atuam inibindo a atividade da DNA girase, que ela é responsável por tornar a molécula do DNA compacta. Ela mantém a molécula espiraladinha. Então, com a inibição dessa enzima, o que ocorre? Um relaxamento desses espirais de DNA, que passa, então, a ocupar um maior espaço e levam, consequentemente, ao rompimento da célula bacteriana. Por último, então, nós temos os antibióticos que vão atuar na síntese das purinas e no ácido fólico. E são o principal representante desse grupo, né, o sulfametoxazol trimetropin. Então, como é que isso ocorre, né? Eles inibem as sintetases e redutases, conforme vocês vão ver aqui, ó. Então, a sulfonamida vai inibir a sintetase, trimetropina vai inibir a redutase, e com isso vai atrapalhar a formação das purinas e do ácido fólico. Então, é isso. Tá, em relação ao mecanismo de ação dos antimicrobianos. Agora, eu vou passar para falar para vocês sobre a resistência bacteriana. Entendendo, então, o mecanismo de ação, nós vamos entender um pouquinho sobre o mecanismo de resistência dos antibióticos. Em relação a isso, é importante que vocês entendam que nós temos dois tipos de resistência. Nós temos a resistência natural, ou seja, já é esperado para aquela estirpe de bactérias, esse tipo de resistência, ela é passada de uma bactéria para outra por herança genética, e ela acontece muitas vezes por uma ausência de receptor, ou seja, não tem um receptor para atuar que aquele antibiótico precisa, então o antibiótico não vai atuar nela, ou por algum mecanismo que vai impedir a ação das drogas. Mas o mais importante para a gente é que a gente entenda a resistência adquirida, porque é essa que causa mais dificuldade na nossa prática clínica, porque para a resistência natural a gente já sabe quais são as opções, a gente já sabe, espera quando que a gente não vai usar esse ou aquele antibiótico, é mais fácil. Agora, a resistência adquirida, ela é complicada, porque ela vem aumentando ao longo dos anos com o uso de antibiótico, e é um grande problema hoje para quem, não só para nós clínicos, que estamos com o paciente à beira-leito, mas para aqueles que trabalham com o controle de infecção hospitalar. Então, a resistência adquirida, ela pode ocorrer ou por mutações no cromossomo, ou pode ser transferível de uma bactéria para outra por diversos mecanismos, sendo que desses o mais importante é a transferência desse gene de resistência pelo plasmídio, porque esse plasmídio ele pode transferir o gene de resistência de bactérias da mesma espécie ou entre espécies e genes diferentes, ou até mesmo entre gram-negativos e gram-positivos. E é esse tipo de transferência que é o grande problema dos hospitais e dos controladores de infecção. Agora, da mesma maneira que eu falei para vocês em relação ao mecanismo de ação, eu vou falar para vocês dos mecanismos de resistência bacteriana. Eu vou simplificar aqui, eu vou falar principalmente os principais mecanismos de resistência, o que eu acho que é suficiente, no meu ponto de vista, para o clínico atuar na sua prática, porque para falar de resistência bacteriana, eu teria que gastar, acho que 1h30 só para falar disso. Mas, obviamente, que eu não vou fazer isso, então eu vou colocar para vocês só de uma forma que eu vou tentar fazer com que seja bastante didática. Bom, então, em relação aos mecanismos pelos quais as bactérias se tornam resistentes aos antibióticos, existem 4 principais. Então, nós temos resistência
pela produção de enzimas que inativam o antibiótico. Temos resistência por modificação do alvo do antibiótico na bactéria. Temos resistência pela diminuição da captação do antibiótico, seja pela expressão dessas bombas de efluxo, que vão bombear o antibiótico para fora da célula bacteriana, ou pela redução da permeabilidade da membrana celular. Então, tem aqui o antibiótico tentando entrar e não conseguindo. Então, vou falar um pouquinho mais de cada um deles. Em relação à inativação enzimática, então, esse mecanismo de resistência é o mais difícil, porque são 1 milhão de enzimas que podem ser responsáveis por esse processo. Eu vou resumir mais uma vez aqui para vocês aquelas que eu acho principais. Então, nós temos, por exemplo, as penicilinases, que é um mecanismo de resistência que o Staphylococcus criou para resistir à ação da penicilina, e também são as enzimas responsáveis pela resistência do Haemophilus influenza à amoxicilina. Outro grupo de enzimas inativadoras são aquelas que são chamadas cromossômico-induzíveis do grupo CESP. Tem lugar que vocês vão ver que está escrito CESP, tem lugar que fala CESP-M. Por quê? O C de Citrobacter, o E de Enterobacter, o S de Serratia, o P Proteus, mas tem lugar que fala Providência, tem outros lugares que também colocam aqui a Pseudomonas aeruginosa, porque a Pseudomonas aeruginosa ela pode ser produtora de enzima do grupo CESP e a Morganella morgane. Mas por que é importante a gente saber isso? Porque esse grupo de bactérias, elas têm um gene de resistência que ele fica reprimido. E a partir do momento em que o paciente é exposto àquele antimicrobiano, ele desreprime esse gene e começa a expressar esse gene e produzir essas beta-lactamases. Essas beta-lactamases, elas são bastante potentes e elas inativam a maioria dos beta-lactâmicos, porém, costumam ainda ser suscetíveis à ação da cefalosporina de 4ª geração e dos carbapenens. Outro grupo bastante conhecido de beta-lactamase são aquelas do grupo ESBL. Então, nós temos como principais representantes a Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter e Proteus. Esse grupo de bactérias, esse tipo de enzima, né? Em geral, quais são os substratos? O que ele vai inativar? As enzimas do tipo ESBL, elas são ainda mais potentes, tá? Elas são chamadas de ESBL cefalosporinases, existem outras, eu estou me referindo a esse tipo, e essa ESBL cefalosporinase, elas vão inativar as beta-lactâmicos de modo geral, incluindo os de 4ª geração. Eles vão ser sensíveis, podem ser sensíveis aos carbapenens. Então, para tratamento desse tipo de bactéria que produz esse tipo de enzima, o mais seguro, a princípio, seria o uso do carbapenem. E agora, então, outro grupo bastante conhecido também são as beta-lactamases do tipo carbapenemase. Pelo que o nome mesmo já fala, elas são capazes de inativar o carbapenem. E essas beta-lactamases, elas são descritas na Klebsiella pneumoniae. Então, na Klebsiella pneumoniae, elas são conhecidas como KPC, que seria Klebsiella pneumoniae carbapenemase, e temos também, dentro desse grupo, as metalobeta-lactamases. As metalobeta-lactamases, elas são produzidas pelas bactérias Pseudomonas, Tenotrofomonas e a Cyanotobacter baumannii. E, por último, menos conhecidas, nós temos também enzimas inativadoras dos aminoglucosídeos,
que podem ser produzidas por gram-positivos e gram-negativos, que são adeniltransferases, nucleotidiltransferases e as fosfotransferases. Bom, tentei resumir para vocês de forma bastante simples as principais enzimas inativadores encontradas dentro do arsenal de enzimas que as bactérias produzem. Então, agora eu vou passar para o outro mecanismo de ação, que é da modificação do alvo do antibiótico. Então, esse mecanismo de ação, ele é encontrado, seja por alteração de do precursor da parede celular, esse tipo de alteração, ele é encontrado no Enterococcus faecium, e ele vai conferir resistência à vancomicina. E nós também temos, bem mais conhecido de todos vocês, eu acredito, a resistência por redução no número ou na afinidade da PBP, que é a penicilina ligadora de penicilina. A gente vai encontrar esse tipo de resistência nos Streptococcus pneumoniae e no enterococo em relação à penicilina. E também vamos encontrar esse tipo de resistência no Staphylococcus em relação à oxacilina. Então, veja como que é importante vocês entenderem isso. Só por aqui vocês já entendem que não adianta tratar resistência Streptococcus pneumoniae resistente com inibidor de beta-lactamase. Não adianta você tratar Staphylo aureus, MRSA, ou seja, meticilina resistente. Meticilina, toda vez que a gente fala meticilina, a gente está se referindo à oxa, tá? Com inibidor de beta-lactamase, porque a questão não está na produção de enzima, mas sim no número e na afinidade da PBP. Pode ocorrer também mutação no alvo das enzimas, ou pode acontecer modificações ou ausência de proteínas dos ribossomos. Lembra que eu falei daquele grupo de bactérias que vão atuar na interferência na síntese proteica? Em geral, eles atuam se ligando a um receptor do ribossomo. Então, de acordo com modificações ou ausência dessas proteínas, esses antibióticos vão perder a ação sobre as bactérias que eles antes atuavam. Próximo mecanismo de resistência é em relação à interferência na entrada do antibiótico. E quando que a gente vê isso? O principal representante desse grupo de resistência é a resistência do Staphylococcus, que ocorre por espessamento da membrana em relação ao glicopeptídeo. E também é muito citada em várias bactérias gram-negativas, pode ocorrer a perda de porina. Lembra que eu falei que as porinas são por onde as moléculas passam do meio exterior para o espaço periplasmático? Então, quando ocorre perda dessas porinas, pode haver perda de ação do antibiótico também. E, por fim, o último, então, que eu vou falar para vocês, é a bomba de efluxo. Eu acho ele bem interessante, mas algumas bactérias codificam uma bomba que é capaz de bombear o antibiótico para fora da célula. E isso é citado principalmente na resistência dos gram-negativos aos aminoglicosídeos e fluorquinolonas, mas também é citado na resistência dos Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae aos macrorídeos. Em relação aos mecanismos de resistência, é isso que eu tinha para falar. Dito isto, então, nós vamos começar a falar propriamente dos antimicrobianos, dos beta-lactâmicos, que é a segunda parte da conversa de hoje. Bom, em relação aos beta-lactâmicos, sim, são todos esses aqui. São muitos os antibióticos que pertencem a essa classe. Eles vão atuar, conforme eu já falei, inibindo a síntese da parede celular, mas também acredita-se que eles são capazes de ativar um sistema autolítico endógeno da bactéria. Em geral, esses antibióticos são bactericidas em concentração terapêuticas. Eu vou falar para vocês, então, das penicilinas, naturais, aminopenicilinas,
as penicilinases resistentes, carboxipenicilinas muito rápido e ureidopenicilinas, os inibidores da beta-lactamase. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, para depois eu falar para vocês das cefalosporinas de primeira e quinta geração e dos carbapenens. Os monobactâmicos, eu optei por não falar, porque a aula já estava muito grande e a gente usa muito pouco dentro da nossa prática clínica. Eu não tenho experiência nenhuma com os monobactâmicos. Nunca usei. Então, começando, nós vamos falar das penicilinas naturais. Em relação às penicilinas naturais, nós temos, em relação à distribuição, para todos os antibióticos que eu falar daqui para frente, eu vou falar um pouquinho de farmacocinética, depois eu vou falar sobre o espectro de ação e usos clínicos, mecanismos de resistência. Bom, em relação à distribuição, as penicilinas, elas se distribuem bem em músculos, pulmões, secreção brônquica, rins, fígado, bile, gânglios, pele, baço, intestino, líquido sinovial, pleural, pericárdico e sêmen. E elas não penetram bem no meio celular. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Elas têm baixa concentração em próstata e olho. E elas apresentam eliminação renal. E por isso elas exigem ajuste na vigência de insuficiência renal grave. Nos próximos slides eu vou falar algumas particularidades de cada tipo de penicilina. Linhas gerais. Bom, a penicilina cristalina, ela é via endovenosa, ela tem o pico com 30 a 40 minutos, eliminação em cerca de 3 a 6 horas, e das penicilinas é a única que atravessa a barreira hematoencefálica inflamada de maneira segura para garantir um sucesso de uma infecção do sistema nervoso central. Então, ela é utilizada em geral para infecções graves, especialmente infecções do sistema nervoso central. Embora vocês vão ver que, por conta da resistência do pneumococo, ela foi abandonada como terapia empírica. E a penicilina procaína, então? A penicilina procaína, ela resulta da associação da procaína com a penicilina, que ao ser injetada pela via intramuscular, provoca uma vasoconstrição local, diminuindo a absorção e prolongando o tempo de ação da penicilina cristalina. Ela é utilizada pela via intramuscular, então. Ela atinge concentrações mais baixas do que a penicilina cristalina. Ela atinge em torno de 10 a 30% da concentração máxima da via endovenosa, e ela é eliminada de forma mais lenta e pode manter uma atividade por até 12 horas. Penicilina benzatina. Bom, a penicilina benzatina ela é também aplicada de forma IM. Ela resulta da combinação de duas moléculas de penicilina com a benzatina, e ela o que é mais importante vocês saberem em relação à benzatina, para vocês entenderem os usos dela, né, é que ela é uma penicilina de depósito. A concentração sérica dela é muito baixa. Em geral, conforme vocês estão vendo aqui, 1 a 2% da concentração máxima da via endovenosa. Mas como ela é de depósito, ela mantém um nível sérico baixo, mas prolongado. Então, ela vai ser muito útil para aquelas bactérias em que a concentração inibitória mínima é muito baixa, porque mesmo ela dando uma concentração baixa, é suficiente para tratamento dessas infecções. Então, os usos da penicilina benzatina hoje vão estar restritos às infecções, por exemplo, por bactérias muito sensíveis, como o caso dos Streptococcus pyogenes. Então, faringoamidalite pelos Streptococcus pyogenes, ou treponema pálido, a sífilis, porque a concentração exigida para eliminar o treponema, ela não é alta,
A grande dificuldade de tratamento da sífilis está relacionado ao prolongamento do tratamento e não ao nível sérico. Então, por isso é que ela é uma droga muito boa. Então, esse conceito de entender que a penicilina benzatina, ela dá um nível sérico baixinho e prolongado, a gente consegue entender quais são os seus principais usos. Bom, a próxima penicilina que eu vou falar para vocês, então, é a penicilina V. Ela é muito pouco usada na prática, é a única oral das penicilinas, e ela é resistente à inativação ácida, mas ela sofre interferência com os alimentos e apresenta muita variação individual. Então, hoje em dia, nós usamos penicilina V apenas como profilaxia de infecção pneumocócica invasiva nos pacientes drepanocíticos. Então, vamos para frente. Em relação ao espectro de ação das penicilinas naturais, vocês vão perceber no decorrer dessa aula que eu coloco algumas bactérias em vermelhinho e outras bactérias em negrito. O vermelhinho é para vocês terem atenção, porque inicialmente eram antibióticos eficazes para o tratamento dessas bactérias, mas que hoje a resistência está aumentada e não é seguro, por exemplo, você tratar de forma empírica, a não ser que você tenha um antibiograma confirmando que aquela bactéria que você está tratando, aquele Strep pneumoniae, por exemplo, ele é sensível à penicilina. Então, em relação, voltando para esse slide, né? As penicilinas naturais, elas são ativas por alguns Streptococcus pneumoniae, aqueles que são sensíveis ainda, mas ela ainda não se relata resistência, por outro lado, dos Streptococcus piógenes, o H-lacti, que é o da sepse neonatal, o Bovis e o viridans. Então, eles são muito adequados para tratamento dessas bactérias. Em relação aos cocos gram-negativos, a Neisseria meningite, da mesma forma que o Streptococcus pneumoniae, também não é segura hoje, não é uma droga segura para tratar a Neisseria, mas ela ainda é segura para tratar a leptospira ou a leptospirose e a sífilis. Em relação aos anaeróbios, ela tem capacidade de atuar, atuar contra os anaeróbios, então esses são os principais aqui, principalmente aqueles de boco, Pepstreptococcus, a Veillonella, e lembrar que as penicilinas, de modo geral, elas não atuam no bacterióides fragílis. E como que acontece a resistência, então, das penicilinas naturais? Nós temos a resistência natural, que é, no caso, por exemplo, dos bacilos gram-negativos, eles não ultrapassam a parede da bactéria. A penicilina não consegue ultrapassar a parede da bactéria, e os atípicos, por motivos óbvios, né? Então, eles não têm parede onde elas atuam, da mesma forma como elas não atingem uma concentração intracelular, eles também não vão atuar naquelas bactérias intracelulares. Então, penicilina natural não pode ser usada para essas bactérias nunca. Mas a gente tem também a resistência adquirida. A resistência adquirida principalmente pode acontecer ou por alteração da proteína ligadora de penicilina, que a gente vai ver tanto no pneumococo, tanto no enterococo, e a gente pode ver por produção de beta-lactamase. Então, no caso da produção de beta-lactamase, a gente vai ver em quais bactérias. Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo, nos bacilos gram-negativos, por exemplo, Proteus, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, e também por produção de beta-lactamase que acontece a resistência do bacterióides fragílis. Bom, eu achei bastante interessante trazer aqui para vocês um histórico da resistência do Streptococcus pneumoniae às penicilinas naturais. Então, a penicilina ela foi descoberta em 1929, mas somente em 1941 é que ela foi produzida em escala industrial e que começou a ocorrer o uso maciço da penicilina.
Entre 1999 e 2003, foi relatado nos Estados Unidos já 6% de resistência das penicilinas ao Streptococcus pneumoniae, e em 2000 foi lançada a vacinação pelo o pneumococo conjugado 7 valente, lá nos Estados Unidos, e depois disso tem trabalhos mostrando redução de 90% da doença pneumocócica invasiva, porém eles observaram também aumento dos sorotipos não vacinais e principalmente do sorotipo 19A. Esse sorotipo 19A, ele tem se associado à resistência tanto à penicilina quanto à cefalosporina. Esses dados aqui são as referências da maioria do que está nos slides, estão aqui embaixo, conforme vocês podem ver, e no final eu posso falar para vocês as outras referências que eu utilizei também, além dessas que estão aqui, que não couberam no slide. Em 2008, ocorreu uma mudança muito grande, que foi a mudança do ponto de corte do CLSI para considerar o pneumococo com resistência intermediária ou plena. Por que isso aconteceu? Porque estava se observando que a resistência in vitro não correspondia à resistência em vivo. Então, em função disso, o CLSI mudou os pontos de corte. Eu vou mostrar para vocês quais que são utilizados hoje, e com isso, a resistência relatada in vitro reduziu bastante, com essa mudança dos pontos de corte. A vacina pneumocócica conjugada 3 valente, ela foi lançada nos Estados Unidos em 2010, enquanto que no Brasil no mesmo ano, foi lançada a pneumocócica valente 10 valente. Então, nos Estados Unidos, observou-se uma diminuição da doença pneumocócica invasiva pelo pneumococo resistente, porque essa vacina, ela inclui cepas que são consideradas mais associadas à resistência. Já no Brasil, esse trabalho está bem interessante, de 2018, foi relatado também, muito interessante esse trabalho. Eles colocam a prevalência de streptopneumônia antes da vacina, no período logo precoce pós-vacinal e mais tardiamente. E eles foram observar também no Brasil uma diminuição da doença pneumocócica invasiva. Lembrando que a nossa vacina, que essa vacina pneumo 10 valente, não contempla esse sorotipo 19A. Achei interessante colocar para vocês esse histórico aí de como que vem caminhando a resistência bacteriana dos streptopneumônias penicilinas. Aqui eu tirei essa tabela do up-to-date, mostrando quais são os pontos de corte que são atualmente utilizados. Lembrando que existe uma diferença quando a gente está falando de penicilina G parenteral, penicilina oral e amoxicilina. Vejam bem, quando nós estamos falando de penicilina V oral, como a absorção, a biodisponibilidade dela é menor do que a amoxicilina, os pontos de corte são mais baixos, para se considerar suscetível, intermediário ou resistente. Então, nós temos aqui, 0,06, intermediário 0,12 a 1 e resistente maior ou igual a 2. Porém, quando nós vamos para a penicilina G parenteral, em infecções não meningite, fora do sistema nervoso central, isso aumenta bastante. Olha, o ponto de corte para considerar intermediário é 4 e resistente é maior ou igual a 8. Em sistema nervoso central, percebam que é mais baixo e que não existe ponto de corte para intermediário. Ou é suscetível ou é resistente. E para a amoxicilina, como é oral e tem uma absorção melhor, é parecido com a parenteral, que é 2, 4, ou para resistente maior ou igual a 8. Vou trazer agora para vocês alguns dados que eu acho importante, que é do Cireva. Então, o Cireva, ele monitora as cepas de infecções invasivas pelo pneumococo.
principalmente cepas provenientes de meningites, de pneumonias, mas outras infecções invasivas. O núcleo, o laboratório núcleo é o Instituto Adolfo Lutz, que é o laboratório de referência nacional para monitoramento das meningites bacterianas e doenças pneumocócicas invasivas do Ministério da Saúde. Mas ele não recebe amostras só de São Paulo, não. Ele recebe de diversas partes do país. Então, vou mostrar aqui para vocês, nesse quadrinho, para cepas de quadro não meningite, como que a gente está, esses dados são de 2017, eu procurei dados mais recentes, mas foi o mais recente que eu achei, como que nós estamos em relação ao perfil de suscetibilidade à penicilina. Então, vejam aqui, prestem atenção, porque esse quadrinho não é muito fácil de entender, não. Então, aqui, ó, na horizontal aqui, ó, 23, então 20 suscetíveis, 3 intermediários. Então, não meningite, percebam que nós não tivemos nenhum, aliás, em nenhum grupo pneumococo considerado resistente. Nós tivemos alguns considerados com resistência intermediária. Lembrando que para resistência intermediária, a gente não impossibilita o uso da penicilina. No entanto, você tem que dar uma dose mais elevada, bem mais elevada. Já para cepas de quadros de meningite, saiu o intermediário, conforme eu já expliquei para vocês, não existe essa categoria, e aí nós temos o percentual de cepas consideradas resistentes. Então, veja aqui, ó, a mesma coisa. Total de 36, 15 resistente, 5 resistente entre 1 e 2 anos, ou seja, para sistema nervoso central, como terapia empírica, nós não podemos usar penicilina natural atualmente, infelizmente. E para essas situações de resistência, nós temos as opções terapêuticas. Para resistência intermediária, em geral, você pode dobrar a dose, logicamente, fora o sistema nervoso central. Para resistência plena, se for pneumonia, nós podemos lançar mão da levo, fluoxacin, ou do ceftriaxone. Se for em sistema nervoso central, nós podemos usar ou ceftriaxone sozinha ou vancomicina com ceftriaxone. Atualmente, a gente tem ainda utilizado ceftriaxone sozinha, porém, lá fora, nos Estados Unidos, em geral, ele já trata empiricamente com vanco e ceftriaxone. Então, vou falar agora da Neisseria meningitidis. Em relação à Neisseria meningitidis, dados também de Cireva, nós temos aqui, em relação a... Aqui está o N total, intermediário, 19, olha, de 27 a 19 intermediário. Lembrando que não dá para a gente confiar numa droga com sensibilidade intermediária com uma infecção tão grave. Então, também para a Neisseria meningitidis, infelizmente, hoje a gente não usa mais penicilina natural. Aqui são os pontos de corte, são do up-to-date, que são considerados para resistência ou não. E hoje em dia, o que a gente usa como terapia empírica são as cefalosporinas de terceira geração. Mas então, quais são as indicações clínicas das penicilinas naturais? Quando que a gente vai usar? Aí eu resumi aqui para vocês. Basicamente, nós vamos usar as penicilinas naturais hoje para faringoamidalite, para sífilis adquirida e congênita. Eu não coloquei aqui, mas eu vou acrescentar que é possível usar para infecções de pele, porque hoje em dia a gente usa muito pouco penicilina benzatina para infecção de pele, mas é uma opção possível, por exemplo, no interior, em locais em que você não tem recurso, ou quando existe uma dúvida em relação ao cuidado que a mãe vai ter para tratar essa criança, e principalmente na pneumonia comunitária. Agora nós vamos passar para as penicilinas semissintéticas. Bom, nesse grupo nós temos a penicilina antistafilocócica, que é a oxacilina, as aminopenicilinas, representadas pela amoxiampicilina, as carboxipenicilinas, representadas pela ticarcilina e carbenicilina,
e a ureidopenicilina, representada pela piperacilina. Dessas aqui, eu não vou focar nas carboxipenicilinas, porque a gente usa muito pouco. Eu não lembro de ter usado, eu lembro de ter pensado uma vez em usar a ticarcilina, mas ter usado, não. Não é uma droga muito usada na nossa prática. Percebam que o que ocorre, como que elas são criadas, então, essas penicilinas semissintéticas? Tem um anel beta-lactâmico e ocorre a adição de algum radical, algum grupo, no caso aqui, radical acil, grupo amino, carboxila, ou radical ureido, que vai mudar a conformação dessa molécula e aí vai conferir uma mudança desse espectro, podendo aumentar para algumas bactérias ou até diminuir para outras, conforme vocês vão ver. Então, em relação à oxacilina, em relação à distribuição, ela se distribui também, bem como as penicilinas naturais, porém ela é pior para o sistema nervoso central. Ela pode atravessar a barreira hematoencefálica inflamada, mas a concentração que ela atinge no sistema nervoso não é alta. Porém, é a única opção que nós temos para tratar infecções do sistema nervoso central estafilocócicas, porque a vancomicina, ela penetra ainda pior, conforme vocês vão ver na semana que vem, quando a gente for falar de vancomicina. Então, para tratar estafilococo sensível, a oxa, a melhor opção é a oxacilina, para tratamento de infecção do sistema nervoso central sensível à oxa. A eliminação, diferente das outras penicilinas, ela é hepática, então não necessita de ajuste na insuficiência renal, e geralmente, apesar de ser hepática, não é necessário, na maioria das vezes, o ajuste na doença hepática, a não ser na insuficiência hepática grave. Bom, em relação ao espectro, conforme eu falei para vocês, esse radical acil confere uma resistência à ação das penicilinases, produzidas pelo Staphylococcus aureus, por isso elas são capazes de atuar. Porém, ela é pior, por exemplo, para os streptococcus. Elas agem nos streptococcus, só que a atividade é um pouco menor. Elas não agem contra os gram-negativos, não agem contra o enterococo e não agem contra a listéria. Em relação à oxacilina, especificamente a Staphylococcus aureus, eu trouxe para vocês também um histórico que eu achei interessante. Então, em 1940, são descritas as primeiras penicilinases que conferem resistência à penicilina. Em 1961, aparece a oxacilina, é descoberta a oxacilina, e entre 1956 e 80, os glicopeptídeos. Nesse mesmo período, são relatados algumas espécies de estafilococos com resistência à oxacilina, que são chamados dos HAMRSA. Meticilina, Staphylo aureus, meticilina resistente, o HA significa de hospital. Toda vez que vocês virem escrito HA, significa MRSA hospitalar, porque conforme vocês vão ver, tem algumas diferenças. E em 1990 é relatado o aparecimento do MRSA-CA, que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina de origem comunitária. Em 1996 é relatado, então, o Staphylococcus aureus com resistência intermediária aos glicopeptídeos. Então, esse Staphylococcus aureus incorporou um gene VAN-A lá do enterococo e, por conta dessa incorporação desse gene, conferiu a resistência intermediária aos glicopeptídeos. E, em 2000, é lançada a linezolida, que vai ser a opção quando a gente tem resistência plena, a vancomicina, e uma das opções. E nós temos, então, em 2002, o Staphylococcus aureus, com resistência plena aos glicopeptídeos, e essa resistência vai ocorrer por espessamento de membrana.
Então, só para vocês entenderem como que caminhou aí. Nesse slide aqui fica mais claro para vocês do mecanismo de resistência do Staphylococcus aureus à oxacilina. Então, em geral, ela ocorre por alteração nessa proteína ligadora de penicilina, que ao invés de ser a PBP, ela vai ser uma PBP2, e essa PBP2 ela tem uma afinidade menor e vai conferir resistência aos beta-lactâmicos de modo geral. Então, não adianta para o Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, você achar que o cefepime vai resolver o problema, ou que o carbapenem vai resolver o problema. Então, para esse tipo de Staphylo aureus, você vai ter que trocar de classe, você vai ter que ir para o glicopeptídeo. Porém, existem dois tipos de Staphylo aureus, conforme eu acabei de falar para vocês. Aqui estão as opções terapêuticas para o MRSA hospitalar. Então, nós temos a vanco, a tecoplamina, a daptomicina, a linezolida e a tigecyclina. Porém, para o Staphylococcus de origem comunitária, ele é resistente à oxacilina, mas nós ainda mantém suscetibilidade a algumas classes de antibióticos, como, por exemplo, sulfatrimetropin, a clindamicina e a tetraciclina. Eu nunca tinha visto esse Staphylo aureus na minha vida, esse comunitário, e eu ficava até me questionando qual seria a utilidade de saber isso. E aí, recentemente, eu tive uma criança com esse Staphylo aureus. Então, vejam aqui que esse Staphylo aureus é resistente à oxacilina, é sensível a vanco, mas também é sensível à clinda, a éritro e a genta. Nas próximas semanas, esse caso vai ser apresentado dentro do nosso Café com a CCH, que foi um caso bastante interessante. Não vou entrar em detalhes no caso agora, foi só para ilustrar mesmo esse Staphylo aureus comunitário mesmo, que eu trouxe essa hemocultura para vocês. Bom, então, quando que a gente vai usar a oxacilina? Principalmente nas infecções estafilocócicas graves, impetigo bolhoso, celulite, síndrome da pele escaldada, pneumonia com infecção de pele, artrite séptica, meningite. Essas são meningite por Staphylo aureus, obviamente. Essas são as principais indicações. Agora, nós vamos passar, então, para as aminopenicilinas. Alguns aspectos importantes em relação à farmacocinética. Nós temos ampicilina venosa e oral, mas o que a gente utiliza mais em termos de ampicilina é a formulação venosa e a amoxicilina oral. Então, em termos de distribuição, a venosa, ela vai se distribuir no líquido cefalorraquidiano, ela tem pequena concentração em ossos, e em relação à amoxicilina, ela tem uma excelente biodisponibilidade, 70% a 80%, em geral ela não sofre interferência com a alimentação, e ela tem uma boa concentração na secreção brônquica, em seios nasais, bile e no ouvido. A eliminação é principalmente renal, e ela necessita, então, de ajuste no caso de insuficiência renal. Em relação ao aspecto de ação, elas são ativas contra gram-positivos, streptococcus, beta-hemolítico e viridans, que é o primeiro é o piógenes. Enterococo, também não está aqui, mas elas são ativas e muito ativas contra o H-lactil, streptococcus do grupo B. Então, streptococcus, beta-hemolítico, viridans, enterococo, pneumococo, listéria, clostridium e bacilo difitérico. Deveria estar de vermelhinho aqui, que as mesmas restrições do pneumococo à penicilina natural se aplicam às aminopenicilinas. Ela também é ativa contra os gram-negativos, porém, conforme vocês vão ver nos próximos slides, os dados do Cireva também, muitas estirpes de Haemophilus influenza, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Escherichia coli são produtoras de beta-lactamase que vão inativar as aminopenicilinas e também são ativas contra os anaeróbios. Não todos, obviamente. E especialmente também não são ativas contra os bacterióides fragíveis. Aí, eu trouxe aqui para você, para ilustrar, também uma hemocultura do Enterococcus faecalis,
porque é muito importante lembrar deles em algumas situações. Nós vamos trazer um caso também de infecção pelo enterococo no nosso café com a CCH. E vejam que poucos são os antibióticos que são testados no antibiograma, porque interessa saber a gente, basicamente, ampicilina, gentamicina e vancomicina, que são os antibióticos usualmente utilizados para o tratamento do enterococo. Lembrando que ampicilina e amoxicilina vão atuar sobre o enterococo. Para uma infecção grave, obviamente, a ampicilina ela vai estar mais indicada do que a amoxicilina, e as penicilinas, elas têm uma afinidade menor pela proteína ligadura do enterococo, então as penicilinas naturais geralmente não são as ideais para tratar o enterococo, não. Para tratar o enterococo, a gente vai preferir as aminopenicilinas. E o mecanismo de resistência, como que ele vai acontecer? Bom, o mecanismo de resistência vai acontecer, pode ser ou por alteração da PBP, a gente vai ver isso no conococo, meningococo e enterococo, ou por produção de beta-lactamase. Vejam que a mesma bactéria pode produzir resistência tanto por alteração de PBP quanto por produção de beta-lactamase. Isso é possível, especialmente nos gram-negativos. Aqui também eu trago para vocês os dados do Cireva, em relação a hemófilos influenza, e aqui vocês podem ver que dentro dos menores que 1 ano, então, nós temos aqui um N de 36 e 9 resistência, 25%. E aqui, cada linha mostrando para cada faixa etária. E aqui o subtotal de menores de 5 anos, 68, 54 suscetíveis e 14 resistentes. Então, isso traz uma preocupação para a gente em relação ao tratamento empírico de infecções em que o hemófilos influenza ele vai estar envolvido. Vale até uma discussão depois dessa aula um pouquinho maior. Mas hoje, a gente ainda trata de forma empírica com as aminopenicilinas sem o inibidor de beta-lactamase, as otites médias agudas, então ainda podemos usar, mas eu não vou estender aqui nesse momento, porque a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre isso, inclusive no protocolo que a Bárbara e a Thalita estão trabalhando. Indicações clínicas: pneumonia comunitária da ampicilina. Eu vou falar primeiro da ampicilina e depois da amoxicilina. Pneumonia comunitária, sepse neonatal, endocardite sepsis por enterococo, meningite por listéria e streptococcus agalacti. E a amoxicilina, pneumonia comunitária, otite média aguda e sinusite. Lembrando que para sinusite, algumas diretrizes, por exemplo, a diretriz americana já não coloca mais a amoxicilina como primeira opção. Ele já colocou a amoxicilina com clavulanato como primeira opção. Para finalizar essa parte, a gente vai falar agora das ureidopenicilinas, os inibidores de beta-lactamase, e aí nós vamos dar um intervalinho de 10 minutos para o café. Tem que falar isso porque eu sei que é árduo e eu acredito que todos devem estar cansados, porque eu também, a essa altura, estou um pouco cansada. Então, vamos falar agora das ureidopenicilinas, da piperacilina. A piperacilina, ela se distribui relativamente bem, mas ela tem uma penetração baixa em líquido cefalorraquidiano, mesmo com as meninges inflamadas. A eliminação renal e biliar, lembrando que a gente deve ajustar na vigência de ciência renal grave e também na vigência de uma ciência hepática grave. Então, nas referências que eu olhei, é orientada a redução de até 50% da dose. Quando eu falar de espectro, hoje em dia ninguém usa piperacilina sozinha. Todas as vezes que a gente usar a piperacilina, nós vamos usar associado ao tazobactam, que é o famoso pipetazo, que nos últimos anos vem sendo bastante utilizados dentro da pediatria também. Antes eles eram muito utilizados para a faixa etária adulta e hoje a gente vem utilizando no ambiente hospitalar, logicamente. Então, o pipetazo, ele vai atuar contra os cocos gram-positivos,
contra o Enterococcus faecalis, ele não tem uma ação boa no fécium, no Enterococcus faecium, mas ele no faecalis, em geral, ele tem uma atuação boa e vai atuar também no Staphylococcus sensível à oxacilina. O pipetazo também é capaz de atuar contra os bacilos gram-negativos não fermentadores, sendo a Pseudomonas o protótipo desse grupo, em que a gente pode falar que ele atua bem, porque, por exemplo, a Acinetobacter ele não atua bem. O pipetazo também vai ter uma ação, de modo geral, boa para os bacilos gram-negativos entéricos, como os Escherichia coli, Serratia, Klebsiella enterobacter e Proteus. Porém, e o grande diferencial do pipetazo é porque, além de agir contra os cocos gram-positivos, bacilos gram-negativos, entéricos, a Pseudomonas aeruginosa, que é um não fermentador bastante comum em infecção hospitalar, age também em anaeróbios. Então, isso tudo vai responder em que situação em que se usa o pipetazo. Como que ocorre a resistência? Antes de falar do uso, eu vou falar um pouquinho sobre a resistência bacteriana. A resistência bacteriana, principalmente em relação ao pipetazo, ela vai acontecer nos pneumococcus resistentes à penicilina, então não vai atuar também nos estafilococcus resistentes à meticilina, e também para a maioria das cepas dos Enterococcus faecium, conforme eu falei anteriormente para vocês. E algumas espécies Pseudomonas aeruginosa, elas são daquele grupo CESP que eu comentei com vocês, e elas vão produzir beta-lactamases cromossômico induzíveis, que eu já expliquei para vocês, e também podem resistir à ação do pipetazo pela produção de bombas de efluxo, alteração na permeabilidade da parede celular, alteração no sítio de ação, e outras bactérias também desse grupo CESP, que são aqui, olha, Citrobacter, Enterobacter, Serratia e Morganella. Então, essas são as principais situações em que a gente vê resistência das bactérias ao pipetazo. Então, vamos agora para uma aplicação prática que eu trouxe para vocês, que é também uma hemocultura mostrando de um gram-negativo entérico, Enterobacter, mostrando aqui, olha, embora o pipetazo seja bom para os gram-negativos entéricos, para essa bactéria aqui, olha, não, ele é resistente. Então, nessa situação aqui, a opção não seria ele, a opção seria o carbapenem. E aí, eu trouxe essas hemoculturas para ilustrar, para vocês entenderem como que a hemocultura chega para a gente e para mostrar a importância de você solicitar a hemocultura, porque isso pode mudar o tratamento e a vida do paciente. Hemocultura é muito importante. E quais são as indicações clínicas, então, da piperacilina com o tazobactam? Principalmente as infecções hospitalares, causadas, por exemplo, por Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Klebsiella e Proteus indol positivo, e, muito frequentemente, infecções intraabdominais cirúrgicas, pensando naquelas bactérias que eu falei, as enterobactérias, os anaeróbios e o enterococo. Agora sim, para finalizar essa primeira etapa, para a gente poder tomar o nosso cafezinho e dar uma respirada, eu vou falar para vocês dos inibidores de beta-lactamase. É só esse slide mesmo, porque o inibidor de beta-lactamase, ele é considerado um antimicrobiano fraco. Então, ele não vai ser utilizado como antimicrobiano, mas sim, ele é utilizado junto com outro antimicrobiano para restaurar a atividade original daquele antimicrobiano que foi perdida em função da produção de alguma enzima inativadora, que pode ser uma beta-lactamase. Então, veja aqui, ó, o ácido clavulânico, quando associado à amoxicilina, ele vai restaurar a atividade da amoxicilina aos Staphylococcus aureus. Pode ser utilizado também no enterococo, lembrando que para o enterococo, a resistência, ela não... para tratamento do enterococo resistente, não é amoxicilina com clavulânico. A amoxicilina pura ou clavulânico. Ele está até errado aqui nesse slide, eu vou tirar.
no caso de resistência do enterococo, nós temos que mudar de classe, conforme eu já falei para vocês. Tem que ir para os glicopeptídeos, inicialmente, tá? E algumas enterobactérias aí podem ser sensíveis à associação da amoxicilina com ácido clavulânico. Em relação à ticarcilina, que é uma carbenicilina, que eu não falei para vocês, que a gente usa muito pouco, basicamente a gente vai usar, olha, nessa situação, que é a infecção por um não fermentador, que é a Stenotrophmonas maltophilia. É muito pouco usada, porque na prática a gente tem outras opções para tratamento dessa bactéria, que é rara e vai estar associada em situações muito especiais, como fibrocístico ou na doença granulomatosa crônica. Outra associação importante é da ampicilina com sulbactam. Então, é parecida aqui com a amoxicilina com clavulânico, e como diferencial da ampicilina com sulbactam é o Acinetobacter baumannii. Então, a ampicilina com sulbactam, ela é capaz de atuar contra o Acinetobacter baumannii, não todos, dependendo do hospital e do uso, da exposição, ou seja, hospitais que usam muito ampicilbactam acabam induzindo a resistência, então as estirpes vão ser resistentes ao ampicilbactam, e mesmo as duas sendo aminopenicilinas, no caso, o ácido clavulânico com a amoxicilina não atua só contra o Acinetobacter baumannii. E por último, então, só reforçando, que eu já falei, o pipetazo, ele vai restaurar a atividade para os bacilos gram-negativos produtores de beta-lactamases plasmidiais. Então, agora, eu encerro essa primeira etapa e a gente vai para o nosso cafezinho e daqui a uns 10 minutos nós vamos falar das cefalosporinas e dos carbapenens, que é bem menos do que eu falei até agora. Então, fiquem tranquilos que a gente não vai demorar muito agora.